A explicação do filme. Por que Nietzsche chorou. Escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, um gênio da filosofia. Filme fundamentado no livro escrito pelo psicólogo Orlund. Formula uma reflexão de ficção entre Nietzsche e o médico Joseph Bauer, professor e mentor de Freud. O encontro facilitado por uma linda mulher soviética, Liu Solomé, cuja tara sexual transar com os gênios de seu tempo. Nietzsche ficou perdidamente apaixonado por Liu. Obteve algumas noites de sexo e Salomé, entendendo a genialidade de Nietzsche, fascinada pelo seu intelecto, procurou o médico Bauer. Desejava salvar a filosofia. Com efeito, o próprio Nietzsche teria que ser salvo. Ele estava doente, com fortes dores de cabeça. Não conseguia pensar, escrever suas grandes obras. Liu Solomé amava a filosofia, motivo pelo qual procurou Bauer, depositando no médico suas esperanças. A cura terapêutica por meio da linguagem. Bauer ficou interessado na sexualidade de Liu. A mesma percebeu, disse-lhe cura Nietzsche. Bauer imaginou ser o seu marido. Liu Solomé. Bauer, você precisa conhecer Nietzsche. Trata-se de um gênio incompreendido pela cultura do seu tempo. Deixou ao médico alguns livros de Nietzsche. Leia para que possa compreender a memória dele. Bauer ficou perplexo ao ler os livros de Nietzsche, comentando com Freud. Trata-se de um gênio. Ele formulou os fundamentos da psicanálise. Freud, entusiasmado por encontrar a base epistemológica da nova ciência, a psicanálise. Precisamos de Nietzsche, disse a Bauer. Sei disso, Sr. Freud. Nietzsche vivia um grande trauma, formulado em sua magnífica obra. Assim falava Zaratustra. Sem o conhecimento do magnífico livro, não será possível compreender o filme. Em síntese, o que reflete? Zaratustra, um gênio e ao mesmo tempo profeta, resolveu esclarecer as pessoas. Entretanto, sua sabedoria foi recusada. Percebendo a impossibilidade do ensinamento, volta à sua casa e vive a solidão. Como se não fosse possível entender o caminho para a libertação da consciência. Nietzsche faz de sua frustração o espelho de sua imagem, o motivo de sua tristeza e dor. Bauer compreende o filósofo. Nietzsche imagina ter nascido muito cedo. O mundo não estava
preparado para o seu pensamento, o motivo de não ser compreendido, a razão de sua tristeza. Bauer propõe-lhe ajudar. Nietzsche não aceita descompreender a sua própria psicanálise. Entendo dos mecanismos para suportar a vida. Justifica a solidão e nega o sexo. Uma vez que seu amor foi recusado por Liu. Apesar de compreender a lógica da memória, disse Nietzsche, muito difícil ser o próprio médico, devido à razão do sujeito em ação, desconhecer a própria essência da motivação. Transforma-se em objeto, o mecanismo mais profundo da alienação. Bauer, estrategicamente, disse a Nietzsche, também preciso de você, pois vivo uma grande paixão, apesar de ser casado. Nietzsche lamenta, não posso ajudar ninguém. A única coisa que sei, suportar as diversidades do mundo. Bauer rende os argumentos de Nietzsche. Entretanto, Nietzsche diz: ninguém cura ninguém. A única cura é o desenvolvimento da genealogia descritiva, o entendimento do mundo. As sombras culturais que afogam o psicológico humano, como são formadas as memórias, sendo que o pensamento volta contra o homem. Os problemas da humanidade são culturais, Sr. Bauer. Bauer reflete com Freud a respeito de Nietzsche. Ambos reconhecem a importância da filosofia para a psicanálise. Entretanto, desconhecia o valor de Nietzsche para a epistemologia. Nietzsche sempre deixava Bauer surpreso em referência à vida. Não é necessário ter metas, pois as mesmas limitam os acidentes. Programar a vida é mergulhar na mais profunda ilusão. Melhor viver a ilusão na perspectiva da consciência crítica. É o único modo que há para eliminar os delírios, disse Nietzsche a Bauer. Assumirmos as imperfeições por serem naturais da vida. O homem é um animal viciado, perdido, alienado. Motivo de aproximar do objeto pelo desejo, sendo a consciência uma espécie de engano. Fundamental superar os valores de uma cultura falsa, sustentada pelo platonismo cristão. Os homens têm que libertar das raízes civilizatórias. Entretanto, a vida não tem finalidade. Tudo, de certo modo, é composto por ideologias. Até mesmo o modo de entender a psicanálise, Sr. Bauer. É impossível viver o mundo sem ser alienado. Pelo menos parcialmente. O conhecimento é a fragmentação aproximada. Compreenda a razão da paixão oculta do nada. Nietzsche falou a Bauer.
Analise a cultura, que compreenderás o homem. Liberta-se da mesma, que o homem será libertado. O filme é tal acepção. A psicanálise sem a filosofia não desenvolveria. O desespero, produto do niilismo, a cultura da normalidade, a imprudência da cegueira. Eles não são normais por serem iguais. Ao término do tratamento, Nietzsche propõe pagar o médico. Bauer recusa receber. Nietzsche, indignado, pois ninguém faz nada sem ser motivado, compreende Bauer e justifica. Liu Salomé pagou. Nietzsche, estupefato. Então ela me amava? Respondeu Bauer. Infelizmente não. Entretanto, desejava salvar a filosofia. Para tal, vossa pessoa não poderia morrer ainda jovem. Nietzsche silenciosamente compreende, com os olhos cheios de lágrimas. Despede do médico. Estava exatamente certo. O verdadeiro motivo de Bauer tratar de Nietzsche estava interessado em Liu Salomé. Entretanto, juntamente com Freud, fundam-se a psicanálise. Porém, o que não conseguiram fazer foi salvar o jovem filósofo, morrendo posteriormente o grande sábio da humanidade. Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos.